Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova do processo de ingresso da UPE para o Exame de Seleção 2025 das escolas de aplicação da UPE. Essa é a prova de nível fundamental para ingressar no sexto ano. Então vamos lá começar com a primeira questão, questão 21. Ao acordar, Darlan observou que seu pai estava acompanhando as notícias da manhã. Naquele exato momento, eram analisados alguns dados sobre o eleitorado de Pernambuco, entre os quais se destacavam os contidos na seguinte tabela. Então, a tabela está aqui. Vamos analisar. A partir da tabela, curioso, Darlan observou a mesorregião com maior número de eleitores e a mesorregião com menor número de eleitores. Calculando corretamente quantos eleitores havia em uma linha mais do que na outra. Qual foi o número obtido por Darlan? Então aqui, ó, a mesorregião com maior número de eleitores é a região metropolitana do Recife. Tem 3.052.363. E a que tem o menor número de eleitores aqui é a do São Francisco, né? Que é 483.596. Então a questão pede para a gente fazer o quê? Saber quantos eleitores tinha mais do que na outra. Então a gente vai fazer uma subtração. Vamos pegar 3.052.363 menos 483.596. 3 menos 6 não dá, vai ter que pedir emprestado. Vai ficar 13 menos 6. 13 menos 6 é 7. Aqui ficou 5, ó. Pega emprestado. 15 menos 9. 15 menos 9 é 6. Aqui ficou 2. Pega emprestado, vai ficar 12 menos 5, que é 7. Aí aqui fica 1, ó. Vai ter que pedir emprestado, vai ficar 11 menos 3, que é 8. Aqui ficou 4. Aí pega emprestado 14 menos 2. 14 menos 2 é 14 menos 8. Vai dar 6. E aqui ficou 29 menos 7. Aí 29 menos 7 é 25. Então, o resultado, 2.568.767, letra C. Então, a questão que bastava a gente fazer uma subtração para resolver. Questão aqui, ó, 22. Entre as muitas informações que o seu pai compartilhava com a família durante o café da manhã, a que chamou a atenção da irmã mais velha Darlan foi a evolução da taxa de fecundidade no Brasil, uma vez que ela está se formando para se tornar uma médica obstetra. Essa evolução pode ser analisada no gráfico a seguir. Taxa de fecundidade do Brasil de 2006 a 2021. Aí vamos aos comentários. Interessado, Darlan analisou o gráfico e fez alguns comentários. Primeiro comentário, que interessante. O ano com maior taxa de fecundidade foi exatamente no início do período marcado no gráfico. A questão, se a gente pular aqui para a pergunta, quer saber qual foi o comentário errado. A esse primeiro comentário, ele disse que o ano com maior taxa de fecundidade foi o que está no início do período marcado, que é o ano de 2006. E, de fato, isso está certo. Então, o comentário 1 está certo. Não pode ser letra A. Letra B. Comentário 2. Nossa, que legal. A taxa de fecundidade sempre diminuiu entre 2006 e 2010. Sempre diminuiu entre 2006 e 2010. Ó. Desse intervalo aqui de 2006 até 2010. A taxa sempre diminuiu. Então, tá certo também esse comentário 2. Vamos ver o comentário 3. O ano com a menor taxa de fecundidade no período considerado foi 2016. E de fato, né? Se você observar aqui no gráfico, ó, 2016, menor taxa. Não pode ser a letra C. A taxa de fecundidade voltou a aumentar de 2010 para 2011 e continuou aumentando anualmente até 2015. Não, né? Perceba uma coisa aqui, ó. Em 2013, houve uma leve queda na taxa. Então, esse comentário 4 está incorreto. Pode ser letra D. Mas vamos ver o comentário 5. A maior queda na taxa de fecundidade foi de 2009 para 2010. Não.
Tá certo. Tá certo? Comentário 5, então de fato é a letra D, que é o errado. E a resposta é a letra D da questão 22. Vamos para 23. Após acompanhar o pai nas notícias da manhã, Darlan foi ajudar sua mãe a preparar um sanduíche. Havia 2 tipos de pães, francês e sírio. Para o recheio havia 4 tipos. Ó. Então, 2 tipos de pão e o recheio tem 4 tipos. Ó. Queijo, presunto, ovo e atum. Vamos marcar esses dados aqui. Ele também poderia escolher entre alface e cenoura como acompanhamento. Então, também tem 2 acompanhamentos. Filho, para o seu sanduíche você deve escolher um tipo de pão, um tipo de recheio e um tipo de acompanhamento. Como vai querer? Aí, nossa mãe, mas são tantas possibilidades. Antes de escolher, Darlan calculou corretamente o número total de sanduíches diferentes que ele poderia montar, seguindo a orientação de sua mãe. Qual o número de possibilidades calculado por Darlan? Perceba que eu tenho que escolher um pão, um recheio e um acompanhamento. Para a escolha do pão, eu tenho 2 possibilidades. 2 possibilidades para escolher o pão. Para a escolha do recheio, eu tenho 4. E para a escolha do acompanhamento, eu tenho 2. E isso eu uso o princípio multiplicativo. Esse princípio multiplicativo, eu vou pegar as possibilidades e vou multiplicá-las. Porque para cada pão, eu tenho 4 recheios. Para cada recheio, eu tenho 2 acompanhamentos. Aí eu multiplico tudo. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Resposta, letra D. Questão 24. Após terminar de comer, Darlan saiu com seu pai para ir à escola. No caminho, eles precisavam passar no posto de combustível para abastecer o carro. Na reta numerada a seguir, a casa de Darlan está na posição 0. Considere que a casa de Darlan, o posto de combustível e a escola estão todos na mesma reta. Se a distância entre a casa de Darlan e o posto de combustível é 4,6 e a distância entre o posto e a escola é 2,7, qual dos pontos destacados na reta melhor representa a posição da escola? Então, a distância primeiro entre a casa e o posto de combustível é de 4,6. Então, a casa está na posição 0. E o posto de combustível está a 4,6 da casa de Darlan. Então, se você observar aqui na reta, ó, eu tenho 0, 2, 4 e o 6. Então, o posto de combustível vai estar entre o 4 e o 6, ou seja, na posição N. É a única entre o 4 e o 6. Só que a partir daí, ó, a partir do posto de combustível até a escola, a distância é de 2,7. Então, a distância do posto de combustível à escola é 2,7. Então, se eu somar 4,6 mais 2,7, a gente vai obter quanto? 4,6, 2,7, somado, ó, aqui vai dar 6 mais 7, 13. E aqui, 5 mais 2, 7. Vamos obter 7,3. 7,3 vai estar entre 6 e 8. Vai estar entre 6 e 8. Então, a escola estará aqui entre o 6 e o 8, ó, nessa região. Mas nessa região em qual ponto? No ponto O ou no ponto P? O 7,3 está mais próximo do 8. Então, a escola vai estar mais próximo do 8. E o 8 o que está mais próximo do 8 é o ponto P, que é a resposta, portanto, é a letra D. E de fato, aí, ó, a gente chega na letra D como resposta da questão 24. Questão 25. Parando no posto de combustível, Darlan pergunta quanto dura a gasolina do carro. Seu pai respondeu que isso depende do carro. No caso deles, em média, dava para percorrer 55 quilômetros com 4 litros de combustível. O tanque está cheio agora, com 50 litros de gasolina. Qual é a distância que dá para percorrer? O tanque tem 50 litros de combustível. Qual vai ser a distância que a gente consegue percorrer com esse tanque? Utilizando a calculadora do celular, Darlan calculou corretamente essa distância. Se x indica a multiplicação e esse outro símbolo indica a operação de divisão, qual das expressões numéricas a seguir fornece
o mesmo resultado dos cálculos realizados por Darlan. Então, para a gente calcular quanto esse carro pode andar, perceba que ele anda 55 km com 4 litros. Aí você vai se perguntar quantos quilômetros por litro esse carro anda. Então, como é que eu faço isso? Eu pego os 55 quilômetros e vou dividir por 4, tá? Porque são 4 litros de gasolina para andar 55 quilômetros. Então, eu quero saber quantos quilômetros por litro. E esse resultado eu vou multiplicar por 50. E 50 é o meu total, né, de gasolina no carro. Então, vezes 50. Tá, então, a resposta correta aí seria... mas lembrando que eu posso fazer também diferente, né? Aqui não tem essa resposta que eu encontrei. Mas eu posso pensar assim. Posso pensar em 55 dividido por 4 vezes 50. E aí eu posso fazer 55 vezes 50. E o resultado dividir por 4. Essa resposta tem, que é a letra C. Ó. 55 vezes 50 e o resultado dividir por 4. Letra C é a resposta correta. Questão 25C. Questão 26. A caminho da escola, Darlan observou uma calçada ladrilhada com pedras com a configuração a seguir. As duas formas geométricas utilizadas na composição da calçada lembram polígonos, o que foi constatado por Darlan. Pai, eu reconheço os quadrados, mas e esse outro polígono, o que é? O pai Darlan respondeu corretamente que o nome do outro polígono vai depender da quantidade de lados que esse outro polígono tem. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 lados. 8 octógono. Letra C. Questão 27. Chegando à escola, Darlan percebeu que algumas mesas estavam sendo trocadas. Ele e seus amigos ouviram um professor de história comemorar a chegada de novas mesas. Para os estudantes, uma vez que um levantamento realizado no semestre anterior apontou que 3 a cada 7 mesas, dado importante aqui, 3 a cada 7 mesas estavam com algum tipo de defeito. Cada um dos amigos de Darlan elaborou uma relação de equivalência com a razão 3 a cada 7. Nossa, isso é o mesmo que 2 a cada 6. Não é, Fábia. É o mesmo que 12 a cada 28. Nenhum dos dois está sabendo. Essa razão é equivalente a 5 a cada 9. Para mim, seria o mesmo dizer 6 a cada 21. Certeza, eu apostaria, na verdade, é o mesmo que 3 a cada 17. Então, vê só. Equivalência de razão. Uma razão nada mais é do que uma fração, tá? Se eu digo 3 a cada 7, quer dizer que é 3 sobre 7. E para achar alguma equivalência aqui, eu preciso encontrar alguma fração equivalente. Ou seja, uma fração que tem o mesmo valor. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o numerador, que é o 3, e o denominador, que é o 7, por o mesmo número. E aí eu vou obter uma equivalência. Então, por exemplo, Fábia diz que é 2 a cada 6. Está errado. Não pode ser. Gabriel diz que é 12 a cada 28. E vamos ver porque é 12 a cada 28? Multiplica 3 vezes 4. E 7 vezes 4. Mesmo número que eu estou multiplicando. Estou multiplicando pelo mesmo número. 3 vezes 4 dá 12. 7 vezes 4, 28. Então, o resultado, 12 sobre 28. É o mesmo que 12 sobre 28. Resposta, então, letra B. Quem sabe aí é Gabriel fazer essa equivalência. Questão 27, letra B. 28. Após a aula de história, Darlan e Gabriel foram ao banheiro. Mas quando voltaram, a turma havia se dividido em grupos para a realização da decoração junina. No grupo dos amigos de Darlan havia apenas uma vaga. Darlan e Gabriel tiveram que decidir qual dos dois ficaria no grupo. E para isso, Gabriel propôs o seguinte acordo. Cada um deles deveria
escrever em um papel um dos seguintes números, 1, 2 ou 3. Em seguida, eles abririam os seus papéis juntos e calculariam a soma dos dois números escolhidos. Se a soma fosse um número ímpar, Darlan entrava no grupo. E se a soma fosse um número par, Gabriel entrava no grupo. Darlan não aceitou a proposta, pois seria desvantajoso para ele. Após, analise todas as possibilidades diferentes de soma e responda. Na situação proposta, Gabriel, qual seria a probabilidade de Darlan entrar no grupo? Então, vamos lá. Darlan, se a soma der ímpar, Darlan entra no grupo. Quais são as possibilidades de soma que eu posso ter aqui? Eu posso somar 1 mais 2, que dá 3. Eu posso somar 1 mais 3, que dá 4. Né? 1 mais 3 dá 4. Eu posso somar 2 mais 3, que dá 5. São essas as possibilidades. Porque veja, a ordem aí ela seria comutativa, né? Como eu estou falando de soma, a ordem não importa. Então eu tenho essas três possibilidades. Aí veja, qual é a chance mas pensando por outro lado, a gente poderia também pegar, né, e fazer ó, 1 mais 2, 1 mais 3. Aí com 2, 2 mais 1, 2 mais 3. E é 5. Eu tenho essas possibilidades aí, 4 possibilidades de soma. Eu tenho 3 mais 1, que é 4, e eu tenho 3 mais 2, que é 5. Eu não vejo outras possibilidades. De fato, são essas 6 possibilidades aí, no máximo. Isso se a gente não levar em consideração a ordem das questões, né? A ordem da soma. A soma, por exemplo, Darlan escrever 1 e Gabriel escrever 2, vai dar o mesmo resultado da soma. Porque se Darlan escrever 2 e Gabriel escrever 1. Se eu analisar do ponto de vista de que a ordem não importa, a gente teria essas 3 possibilidades aqui. Ó. Essa primeira, essa e essa aqui. E dentre essas 3 possibilidades, só uma delas é que a gente tem um número positivo, um número par. Em 2, o número é ímpar. Então, se a soma fosse número ímpar, Darlan estava no grupo. Se a soma fosse número par, Gabriel estava no grupo. Então, qual seria a probabilidade de Darlan entrar no grupo? Darlan precisa que o número seja ímpar, né? Então, número ímpar, eu teria 2 possibilidades no total de 3. E se eu analisar do ponto de vista de todas aqui, ó, eu teria 6 possibilidades ao todo. E para dar número ímpar, eu tenho 1, 2, 3, 4. Seria 4 sobre 6. Que é basicamente o mesmo resultado. Então veja que a resposta seria a letra D, 2 sobre 3. O gabarito oficial diz que a letra B, o gabarito preliminar. Vou botar aqui a questão, né? Mas veja. Gabriel propôs o seguinte acordo. Cada um deles deveria escrever em papel um dos seguintes números, 1, 2 ou 3. Em seguida, eles abririam os seus papéis juntos e calculariam a soma dos dois números escolhidos. Se a soma fosse um número ímpar, Darlan entrava no grupo. Se fosse um número par, Gabriel entrava no grupo. Então é a soma de dois números. Posso somar 1 mais 2. Mas tem razão. Posso também pensar assim, né? Acho que o pensamento foi errado.
Não quer dizer que os dois podem colocar o mesmo número. Então pode ser 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3. Tá? 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, e aqui dá 4. Eu posso colocar também 2 mais 1, 2 mais 2 e 2 mais 3. Não precisa ser números diferentes, né? Então daria 3, 4 e 5. E eu posso colocar também 3 mais 1, 3 mais 2 e 3 mais 3. E a soma daria 4, 5 e 6. Então agora eu tenho 9 possibilidades de soma. E eu quero que a soma dê um número ímpar para Darlan entrar no grupo. Então, número ímpar eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 sobre 9, letra B. Então é isso. É isso a questão, né? A gente pode pegar também o mesmo número. Então, é assim que resolve essa questão 28. Questão 29. Para a decoração da festa junina da escola, Darlan confeccionou uma bandeirinha conforme a representação a seguir. Como a primeira bandeirinha ficou pequena, ele fez uma segunda bandeirinha com o mesmo formato, mas com os lados 2 vezes maiores. Você pode utilizar a malha quadriculada para reproduzir a segunda bandeirinha. Qual é a medida da área da segunda bandeirinha, considerando cada quadradinho como uma unidade de área? Se eu dobrar o lado de uma bandeirinha, dobrando o comprimento, o que acontece com a área? A área é uma grandeza de 2 dimensões. Então, se eu dobro o comprimento, eu vou quadruplicar a área, que é o dobro vezes o dobro. Então, qual é a área dessa região? A gente pode completar aqui o seguinte, ó. Essa parte aqui que é triangular, somada com essa, vai dar um quadradinho inteiro. Então, vai dar um quadradinho inteiro. Essa parte aqui, somada com essa, fecha o quadradinho. E essa parte aqui, ó, você fecha esse quadradinho aqui. Aí a região vai ser essa região retangular. Que tem 1, 2, 3, 4 por 4. 4 por 4, 16. Então, se eu dobrar o lado, eu vou quadruplicar a área. Então, se eu dobrei o lado, eu vou multiplicar por 4 a área. A área que era 16 vai virar uma área de 64. E a resposta é letra D. Questão 30. Fábia confeccionou um balão junino no formato de um sólido geométrico chamado de dodecaedro, conforme a figura a seguir, e entregou para seu amigo Darlan pintar. Darlan contou o número de faces do sólido geométrico para saber de quantas cores precisaria para que todas as faces tivessem cores diferentes. Quantas são as faces contadas por Darlan? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, né? Um hexágono. E como se eu tivesse 2 pirâmides de base hexagonal. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces triangulares em cima e 6 faces triangulares embaixo, o que vai dar 12 faces. Por isso que é chamado de dodecaedro, letra C. Questão 31. Após a aula, em casa, Darlan estava ajudando a mãe com a planilha eletrônica, na qual eles registram as despesas da família. Parte dessa planilha pode ser observada a seguir. A mãe Darlan lhe perguntou qual havia sido o gasto da família com combustível no mês de fevereiro. Em qual cédula da planilha eletrônica Darlan deve constar essa informação? Então, a cédula, combustível no mês de fevereiro. Então, aqui, ó, R$ 95,00. É a cédula C5. C5, letra D. 31, letra D. Questão 32. Darlan recebe dos pais todo mês uma mesada de R$ 60,00. Como ele deseja comprar uma camisa de moletom no valor de 120 no mês de maio, ocasião do seu aniversário, decidiu guardar 10% de sua mesada no mês de janeiro, 25% da sua mesada no mês de fevereiro e 50% de sua mesada no mês de março e 75% no mês de abril. Após juntar todas essas economias, quanto ainda vai faltar para Darlan conseguir comprar um moletom? Então, vamos lá, ó. R$ 60,00 e eu vou guardar 10%. Para você calcular 10%,
10% de 60, você vai fazer 10 sobre 100, que é a definição de porcentagem, vezes 60. Vai dar 600 sobre 100, que dá 6. É simples calcular isso, é só você dividir por 60 por 10. Ó, 25% de 60, você vai dividir 60 por 4, que 25% é 1/4 de 100%. Mas se a gente for usar a definição, vai ser 25 sobre 100 vezes 60. Aí corta aqui um zero com 0. 25 vezes 6 dá 150. Sobre 10 vai dar 15. Agora vamos lá. 50%. 50% é metade. Tá? 50% de 60 é igual a 30, é a metade de 60. E 75% é 3 vezes 25%. Né? 75 é 3 vezes 25. Então, se eu calcular 75% de 60, é igual a 3 vezes 15, que é 45. Então, vamos ter que somar todos esses valores para descobrir quanto falta para ele comprar um moletom de R$120. Então, 15 mais 45 dá 60, mais 30 dá 90, mais 6, R$96 ele juntou. Quer dizer que falta, então, ó, para chegar em 120, 96, falta 24, né? 96 mais 4 dá 100, mais 20 dá 120, e a resposta é a letra B. A placa a seguir indica os valores cobrados pelo estacionamento do Hospital São Lucas. Darlan foi de carro junto com seu pai levar sua avó, Dona Luzinete, ao Hospital São Lucas para consultas e exames médicos. Se o carro ficou no estacionamento por 3 horas e 25 minutos, quanto o pai Darlan pagou no estacionamento? Então, o tempo são de 3 horas e 25 minutos. Vamos lá. Até 20 minutos é livre. Até 1 hora é R$12. A hora excedente ou fração de hora é R$5. Então, vê só, ele ficou 3 horas e 25 minutos. Então, após a primeira hora, até a primeira hora, ele pagou R$12. Aí, o que passou da primeira hora, ele vai pagar R$5 por cada hora ou por cada fração de hora. Então, 2 horas mais 5, 3 horas mais 5, 25 minutos mais R$5. Então, eu vou pagar 3 vezes 5. Isso dá 12 mais 15, que vai dar, então, R$27 pago pelo estacionamento. Resposta letra D. Questão 34. Analisando o impostômetro de Recife em seu notebook no dia 25 de junho de 2024, Darlan registrou as seguintes leituras, cujos valores correspondem às arrecadações de imposto no período de 1/1/2024 a 25/7. Em reais. Às 9 horas e 30 minutos, o impostômetro indicava a arrecadação de R$1.572.264,120,116. E às 10 horas, ó, aumentou esse valor. Nesse intervalo de tempo de apenas 42 minutos, foram arrecadados quantos reais? Então, quanto que aumentou aqui? A gente vai ter que calcular. Então, a gente pega o valor maior, 1.572.000, 1 bilhão, né? 572 bilhões, 446.853. E eu vou subtrair 1.572.264.116. Vamos subtrair. 3 menos 6 não dá para emprestado. Vai ficar 13 menos 6, que é 7. Aqui fica 4. 4 menos 1, 3. 8 menos 1, 7. Pronto. 6 menos 4, dá 2. 4 menos 6, pega emprestado, vai ficar 14. Menos 6, que é 8. E aqui 3 menos 2 é 1. 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. 0, 0. Então vai dar 182.737.
Questão 34. 182.737 é a letra C. 35. André, Bernardo, Carlos, Dante, Evelyn, Fabiana e Giovana são alunos do 5º ano da Escola São Lucas, onde Darlan estuda. Estão reunidos há horas fazendo um trabalho de matemática sobre contagem. Ao concluir o trabalho, eles se despediram apertando a mão um do outro, menos a mão de Darlan, que estuda em outra turma. Cada um apertou a mão de todos os outros. Ninguém apertou a mão da mesma pessoa mais de uma vez. Quantas foram os apertos de mão? Então, aqui eu tenho quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas apertando a mão uma da outra. Então, para ter um aperto de mão, eu preciso ter 2 pessoas, né? Uma pessoa para apertar a mão e a outra para receber esse aperto. Então, imagina o seguinte, eu tenho que fazer 2 escolhas. Tenho que escolher 2 pessoas para apertar a mão. Então, imagina o seguinte, eu vou escolher André e Bernardo. Então, André e Bernardo vão apertar a mão. André apertando a mão de Bernardo é a mesma coisa que Bernardo apertando a mão de André. Então, a ordem de quem está apertando a mão não importa. Não interessa o problema. Então, eu tenho que me ligar nisso na hora de fazer essa cálculo. Porque primeiro, eu vou ter que resolver o quê? Eu tenho que saber qual o total de possibilidades. Eu tenho uma escolha para a primeira pessoa e outra escolha para a segunda pessoa para apertar a mão. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, a primeira pode ser 7. Escolhi a primeira pessoa, só sobra 6 para a segunda pessoa. Então, seria 6 vezes 7, que dá 6 vezes 7, dá 42, né? Se eu não me engano, 42. Só que a ordem não importa. Eu estou contando esses números de maneira repetida. Eu estou contando André e Bernardo e André. Como eu estou contando 2 vezes, eu vou ter que dividir por 2 para obter o resultado correto, que é, portanto, 21. Então, são 21 possibilidades de aperto de mão entre essas pessoas. Questão 36. A professora Elísia, numa aula de matemática, pediu que seus alunos pintassem 2/3 dos retângulos congruentes igualzinhos, que compõem a figura a seguir. Darlan e mais 4 colegas da turma, todos os alunos do professor Elísia, pintaram as seguintes quantidades de retângulos. Faltou a questão. Aqui, ó. Faltou copiar a questão, rapaz. E essa? É. Darlan e mais 4 colegas da turma, todos os alunos do professor Elisa, pintaram as seguintes quantidades de retângulo, né? Qual desses alunos respondeu corretamente a situação problema proposto pela professora Elísia? Eu quero pintar 2/3. Então, eu quero pintar 2/3. Dos retângulos dessa figura. Essa figura tem quantos retângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou ser 2/3 de 9. 2 vezes 9 é 18, dividido por 3, isso vai dar 6. Então, vou ter que pintar 6 retângulos. Só quem respondeu correto foi a Ana Luísa. 6 retângulos, letra A. Então, questão aí 36, letra A. Vamos para a questão 37. Darlan foi com sua mãe ao comércio do centro da cidade. Lá ele viu a oferta de um ventilador de supermercado da família no mês de junho de 2004. Informou para sua mãe que era uma boa oferta. A mãe dele gostou da oferta e optou pela compra parcelada do ventilador, ou seja, em 12 parcelas iguais de R$ 21,90. Quanto ele irá pagar mais em relação ao preço à vista? Então, vamos lá. Para calcular quanto vai pagar mais, eu tenho que saber quanto que ela vai pagar no parcelado, né? Que é 21,90 vezes 12. Então, vamos lá. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Opa, tem um errinho aqui, ó. 2 vezes 9, 18. 8 sobe 1, né? 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 2 vezes 2, 4. Mas vamos lá.
1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Vamos somar. 0, 80. Aqui dá 12, sobe 1. 5 com 1, 6. 2. Dois números após a vírgula. Vai dar 262,80. Bom, quanto que ela vai pagar a mais? Se na promoção era 259. Então, você vai fazer o seguinte. Ah, não. O valor é esse, mas a vista é 219. Né? Então, o valor que ela pagar parcelado é 262,80. Só que a vista seria 219. Aí eu subtraio para saber quanto vai ser a mais. 0, 8, 2 menos 9 não dá, 12 menos 9, 3. Aqui sobra 5, 5 menos 1, 4, 43,80, letra B. Questão 38. Eliezer e João de Jesus são dois corredores de pequenas maratonas, muito famosos na cidade que Darlan mora. Eles combinaram de, entre si, fazerem uma competição de 24 km no dia 3 de julho de 2004, para incentivar a garotada a participar de maratonas juvenis. Conforme o esquema, 8 minutos após a largada, Eliezer tinha percorrido 3/8 do percurso, e João de Jesus 3/4 do percurso. Nesse instante, qual era a distância que separava João de Jesus e Eliezer? Então, o percurso ele tem 24 km, né? Então, Eliezer tinha percorrido 3/8. Então, 3/8 de 24. Como é que a gente resolve isso? A gente pode multiplicar 3 vezes 24 e dividir por 8. Ou, se preferir, ó, saber que 24 dividido por 8 é 3. Aí você faz 3 vezes 3, o que dá 9. Então, quer dizer que Eliezer tinha percorrido 9 quilômetros. Agora, João de Jesus, 3/4. Você vai fazer 3/4 de 27. 27 não, perdão, 24. 24 dividido por 4 é 6. Então, vai ficar 3 vezes 6, que é 18. Então, a distância que separa os dois é de 9 km, 9 km, letra B. 39. Darlan tem uma garrafinha com capacidade para 3/4 de litro. Que fração de sua garrafinha ele encherá com meio litro de água? Questão interessante. 3/4 de litro. Vamos lá. 3/4 de litro, se eu dividir 3 para 4, isso vai dar quanto? Primeiro que não dá para dividir, você coloca 0 e a vírgula. E aqui um 0. 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28. Para 30 sobra 2. Coloco o 0 novamente. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 não sobra nada. Então dá isso aqui, ó, 0,75 litros. Que é a mesma coisa que 750 ml. Só que ele quer encher a garrafinha com meio litro. Então, meio litro, pessoal, é 500 ml. Metade de 1 litro. 500 ml. Que fração isso vai representar? Então, eu tenho 500 ml de um total de 750. Então, essa é a fração. Parte sobre todo. Aí eu posso simplificar aqui, ó, por 0. 50 e 75 dá para dividir por 5, os dois. Então, a gente vai ter 10 por 25, que ainda dá para dividir por 5. 10 por 5 dá 2, 25 por 5 dá 5. Então, a fração é 2 quintos. Deixa eu ver aqui a pergunta. Que fração da sua garrafinha ele encherá com meio litro de água? Opa, tem um errinho aqui na divisão. Ó, já eu errando aqui a divisão. Olha só.
Aqui por 5 de fato dá 10, né? Só que aqui, ó, 75 por 5 dá 15. Pronto, agora por 5 novamente. Já eu errando a divisão aqui, gente. Então 10 por 5 dá 2, 15 por 5 dá 3. Então 2 terços. 2 terços, letra C. E vamos para a última questão. O pai Darlan gosta muito de jogar dominó. Ele pegou 8 peças de seu dominó, representadas na figura a seguir, virou-as de cabeça para baixo e em seguida misturou-as. Se ele retirar ao acaso uma das peças que estão misturadas, qual é a probabilidade de a soma dos pontos dela ser o número primo? Então vamos lá, saber a soma, né? Aqui, ó, a soma 3, aqui 5, aqui 9, aqui 6, aqui 10, aqui 8, aqui 8 e aqui 7. Desses 8 números, eu só tenho como número primo 3, 5 e 7. Então a probabilidade vai ser número de casos favoráveis. É aquilo que eu quero que aconteça. Quero que saia o número primo. São 3 possibilidades. E o número total de casos é o total de possibilidades, que são um total de 8 somas diferentes. Então dá 3 sobre 8. 3 sobre 8, resposta letra E. E assim a gente encerra a resolução dessa prova. Prova que foi aplicada hoje, no dia 15 de novembro, da Escola de Aplicação da OPE, nível ensino fundamental, 6º ano.